Boa noite, irmãos. Senhor Jesus Cristo abençoa o coração de cada um. Deus abençoe os irmãos também que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus dê graça, dê entendimento, revelação a cada dia da sua palavra. É o que precisamos, né? O profeta diz que a herança de Deus é a sua esposa, né? O salmista diz que a herança do Senhor é os filhos, né? Nós somos a herança do Senhor, né? Nós somos a terra prometida de Deus, né? Você vê que no Antigo Testamento a terra prometida era uma terra, e o povo amaram aquela terra, lutaram pelaquela terra, mesmo ficando 430 anos no Egito como escravo, eles sonhavam com a terra. A sua semente veio possuir a terra. E aquela terra era só um tipo, né? Aquela terra hoje é o tipo desses trovões revelados, né? E nós estamos envolvidos em tudo isto, né? Você sabe, nós estamos envolvidos. O irmão Brana diz que o caminho para cima é descer. Quando você se humilha, aí você sobe. Quando você tenta se exaltar, aí Deus te abate. Você lendo a mensagem Deus em Simplicidade, sua vida muda, né? Seu espírito. Os 7 selos, ele nos leva a um novo nascimento. Você vai lendo os 7 selos, ele vai te levando a um novo nascimento. É a nova criação de Deus, porque as Escrituras dizem que aquilo estava escondido, oculto, desde antes da fundação do mundo, né? Para se manifestar nesse tempo, né? Passou-se 6.000 anos, né? Cada 2.000 anos algo aconteceu. Os primeiros 2.000 anos Deus destruiu com o dilúvio. Depois do dilúvio, 2.000 anos depois, veio Cristo e morreu por nós. 2.000 anos depois veio Brana, né? Veio a revelação dos selos, né? A manifestação do Filho do Homem, a esposa. É o tempo final para os gentios. Os judeus ainda têm uma promessa de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Você sabe que os judeus não sabem disso, né? Nós sabemos, nós do outro lado de cá, por causa da luz. Os judeus estão ainda em trevas. Deus não trata com os judeus como trata conosco. Conosco Deus trata como indivíduo, nos salva individualmente. Mas os judeus é uma nação. Mas se Deus salva a nação, isso não quer dizer que Judas vai entrar, né? Nem o Caifás. É uma nação eleita. É nação, mas é uma nação eleita também, né? Eu quero ler algumas escrituras com vocês. Eu escrevi várias escrituras. São Mateus capítulo 7, né? Quem está com a Bíblia pode abrir no Novo Testamento. São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós poderíamos fazer assim várias leituras, né? Eu tenho várias escrituras aqui, mas se vocês puderem trazer um blocozinho, aí você só nota em casa, vocês examinam as escrituras que eu vou citando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Agora vamos a Provérbios 14, versículo 12. Já é o Antigo Testamento. Por isso é bom vocês terem um bloco de nota, né? Anotando. Vocês têm que conhecer o que é o Antigo Testamento, conhecer o que é o Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento, quantos livros tem o Novo, quantos livros tem a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Querido e amado Pai, ajuda cada um de nós, porque estamos aqui com a Santa Escritura, Tua Palavra, lendo em nossas mãos. Pedimos que o Senhor abençoe os Teus filhos e Tuas filhas e fale nesta noite conosco, através da Sua Palavra. Amém, Senhor. Podei vos assentar. O caminho do engano. O caminho para o céu, ele não tem beleza, né? O caminho da vida, ele é esquisito. O caminho da vida é tenebroso. O caminho da vida é escuro. Mas como o caminho da vida tem que ser iluminado? O profeta diz o contrário. Ele disse: o caminho do engano, ele tem muito brilho, porque é o caminho do engano. Ele não pode ser escuro, ele não pode ser cheio de caveira, né? Cheio de bruxa, de vassoura, né? De diabo de guampa. Não, é um caminho que você olha, parece que tem anjos caminhando, né? Mas há caminho que ao homem parece direito, disse Salomão. Salomão era um homem que tinha experiência nisso, né? Há um caminho, ele diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Lembra que Jesus, em São João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho. Isaías 53 diz que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza vimos que nos agradasse. Então o caminho da vida não tem beleza. O caminho da vida não tem nada que nos agrada no caminho da vida. E ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. Então essa porta também não tem formosura, essa porta também não tem beleza. Isaías 53. Porque se você esperar encontrar o caminho da vida, você tem que entrar por Cristo. Sem formosura, sem beleza alguma. Aí o profeta fala sobre o caminho do engano e os cavaleiros do juízo. Falando na mensagem A Brecha. Vou dar mais umas escrituras para vocês. Isaías 14, verso 12. Estava lembrando dessa escritura hoje. Como caíste do céu, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, não é filho, filha da alva. Se é filha, é uma igreja, né? Ela aparece em Apocalipse 17, mas ela caiu do céu. Veja que ela cai do céu, como anjo de luz, como fosse cortado por terra,
tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, quer dizer, acima de Paulo, acima de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, acima de Wesley, acima de Brana, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse que seria maior, mais sublime, mas semelhante ao Altíssimo. Ele sempre quis ser como Deus, Satanás. Então ele é chamado na Bíblia de anjo de luz. Imagina o caminho que ele apresenta, o caminho que ele mostra. Você pensa que ele, quando Jesus estava na terra, ele queria pregar a mensagem dos fariseus? Não. Nem a mensagem dos essênios, dos herodianos. Ele se encostou no ministério de Jesus para pregar igual, para receber poder num homem chamado Judas Iscariotes. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o seu caminho, o caminho que ele mostra, e ele diz que é o caminho da vida, e é caminho da morte. Ao homem parece direito, a mulher parece direito aquele caminho, ao jovem parece direito aquele caminho, mas é caminho de morte. É como um jovem drogado, lá em cima, no 19º andar. Você sabe que a droga é a feitiçaria que mostra o Apocalipse. O maior comércio do mundo, que leva a juventude à loucura, à morte. E quando se drogam, você vê alguns, não é suicídio, é porque as alucinações, abre-se porta na sua mente e eles pensam que estão andando sobre nuvens. Alguém se atirou do edifício? Não, ele pensou que estava andando sobre nuvens e lá de cima se atiram. Isso aí, somente a bomba atômica para terminar. Os discípulos estavam muito alegres com a primeira campanha que fizeram, expulsando demônio, curando os enfermos. Lucas 10:17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes, olha que Jesus disse, eu via Satanás, via no passado, como raio cair do céu. Eu via Satanás. Você sabe que Miguel o lançou de cima para baixo. Nós vemos em Apocalipse capítulo 12, Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ele escondeu isto dos sábios. Veja o caminho tão difícil de caminhar.
quando aquele jovem abraçou irmão Branham ali naquela cafeteria, naquele café da manhã, e ele falou em um idioma que muitos entenderam, porque era o francês. E a tradução dizia: porque tu escolheste o caminho difícil, e este é o meu caminho. Caminho difícil. É o caminho que a esposa tem escolhido hoje. A revelação dos selos é caminho difícil. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Aí você começa a encontrar nesse caminho um novo nome: visão da tenda revelada, 7º selo revelado, caminho difícil. Mas você vai aproximando, chegando mais perto, você vê que é Deus, você vê que é Cristo, você vê que é o caminho do céu, é aquilo que te dá fé arrebatadora. Às vezes nós queremos uma coisa bonita, né? Aquele coral, as pessoas, as mulheres de aqueles coral de toga e etc, né? Muita música, muita coisa linda, pregações fascinantes, mas Deus não estava ali. Davi fez um carro novo para trazer a arca. A arca, diz o irmão Branham, a arca estava sem Deus. Davi consultou os capitães, consultou o exército, esqueceu de consultar o profeta. Ali, Deus não estava, ali estava a morte. Mas a festa era bonita. Mas o que adianta uma festa bonita, um caminho bonito, sem Deus? Na brecha 273, ele diz: como dizia a meditação de um vaqueiro, a noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas no céu e me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem. Mas é escuro. E as pessoas dizem: é escuro, comer da minha carne, beber do meu sangue, caminho escuro. Eu sou o caminho. Não tinha parecer, não tinha formosura. Apocalipse 10, 8 a 11, quando depararam com o caminho, isso era muito escuro. Não é este o caminho? Mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falam de outro grande dono, mas o espaçoso é resplandecente, é lindo. É o caminho do engano. E que as pessoas se enganam ali. Eu estava vendo os personagens que eu não me identifico. Há personagens da Bíblia que eu não me identifico. Que a esposa de Cristo não se identifica. Eu não me identifico com Caim. Eu não me identifico com Coré. Eu não me identifico com Balaão. Aí você tem que ver as suas obras. Coré foi a contradição. Estava sempre contrário. A sua mensagem era contrária à mensagem de Moisés. O pastor Osmar estava pregando a mensagem, porque se você se identificar hoje com Moisés, você não entra na terra. Você só identifica com Moisés quando você está na zera, no deserto. Hoje nos identificamos com Josué e Calebe. Mas há pessoas que se identificam com Acã, lá dentro da terra, nos trovões. Se identifica com Caifás, com Judas Iscariote, com Alexandre, o latoeiro, Emineu. Se identifica com Demas,
aquele que amou o presente século, abandonou a Paulo. Agora, existe personagem de hoje que se identifica com aqueles personagens do passado. Hoje tem pregadores que se identificam com Coré, com Datã, com Abirão, se identifica com Ananias. Era profeta. Jeremias disse que Israel ia para o cativeiro e ficar 70 anos. Ele também disse que Israel ia para o cativeiro e ia ficar 2 anos. E tinha o mesmo espírito de Coré, contradição. Naquele mesmo ano ele morreu, por falsa profecia. Então hoje, perguntamos com quem você se identifica? Com qual personagem desse se identifica? Com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João? Com quem você se identifica hoje? Os pregadores, com quem ele se identifica? Apocalipse 10, 8 a 11, se identifica com William Branham. É a mesma natureza, traz a mesma mensagem. Não é uma contradição. Olha o caminho de Caim. Você já leu sobre Caim? Acho que eu tenho aqui. O Novo Testamento fala 3 vezes sobre ele. Hebreus 11, 4, que Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. E 1 João 3 e 12, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Você sabe que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Se você odeia um irmão, uma irmã odeia a outra, é caimita. É a semente de Caim, homicida. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Judas 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão estava atrás daquele prêmio, atrás daquele dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Coré era primo irmão de Moisés, era ministro, fazia parte do ministério, ajudava a levar os móveis do tabernáculo, mas sua mensagem era contrária. Quando ele conversava com alguém, ele levou 250 dos principais ali de Israel, ele conseguiu convencer com a sua mensagem contrária à mensagem do mensageiro do dia, da hora, quando ele deveria estar dizendo a mesma coisa que Moisés estava falando. Josué falava a mesma coisa, Caleb também. Caleb só dizia amém. Caleb é o tipo daquele que segue o mensageiro. Voltamos aqui. 274, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Ele está falando em termos de sua vida com o gado. Se já esteve num ajuntamento de gado, você poderia ver isto claramente. Fala de um outro grande dono, e ele nunca tem gado em excesso. Assim diz, ele sempre arranjará lugar para um pecador, que se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. É um caminho estreito. A mulher diz, eu tenho que deixar de cortar meu cabelo, tenho que deixar minhas pinturas, eu tenho que vestir como uma cristã. Parece tenebroso, mas é o caminho da vida. É o caminho da vida. Veja o caminho da morte. É todo sinalizado, resplandecente. Venha como está, fica como está. O caminho da vida, não. Venha como está. E depois aqui ele te muda, aqui ele te transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E depois, quando você se entrega a ele, aquele desejo de fumar sai, porque você começa a nascer dentro desses selos.
Você começa a ter uma outra natureza. Aquele desejo de beber sai de você, de falar palavrões sai de você. Você começa a atrair o Espírito Santo para a sua vida. Você começa a se tornar um pequeno Deus, um criador de atmosfera, porque Deus é um criador. E você também começa a criar. Você começa a aprender a criar boas atmosferas em casa, na escola, no trabalho. Por toda parte você vai criando. E alguém disse, como eu gosto de estar perto daquela irmã, como eu gosto de estar perto daquele irmão. E ele diz que ele nunca o abandonará. E ele conhece cada ação e olhar. Pois para a segurança, melhor sermos marcados, ter nosso nome em seu grande livro de registro. Ele não escreve hoje o seu nome, ele já escreveu antes da fundação do mundo. Então o vaqueiro, o grande dono, ele marca o seu gado. Ele coloca a sua marca nele. Ele coloca o seu sinal nele. O profeta prega o sinal. E ele conhece um por um. Esses cavaleiros conhecem um por um. Olha o que diz o profeta. Pois diz que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, para serem marcados pelos cavaleiros do juízo. Você sabe quem são os cavaleiros do juízo? Aqueles profetas evidentes. Paulo, Irineu, Martim. Eles marcaram aqueles do seu dia, e eles conhecem um por um. Eles nasceram e saíram de sua mensagem. Aqueles dos dias de Brana saíram de sua mensagem. E estes hoje, dos dias da esposa, saem da mensagem da esposa, da era da esposa, do filho do homem. A mensagem que Deus tem trazido hoje, ela está além. Porque no dia, em 63, em Jeffersonville, eles não viram. Eles ouviram. Eles viram um homem. O irmão Brana disse, no sexto selo 371, ele disse, eu duvido muito que vocês estão vendo o que está acontecendo durante essa semana. Estavam ouvindo, mas eles não estavam vendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali. E o profeta ainda diz no sétimo selo que eles ainda eram bebês. Bebês pentecostais. Não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. E veja que ele vem tocando desde o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Quando ele fala sobre aquilo que está na coroa do Papa, Vicário em Filidei, 666, ele fala do novo nome no primeiro selo. Quando chega no sétimo selo, o Senhor diz, não diga a ninguém. Tinha que ter um para apontar. João Batista foi aquele que apontou o Messias. Depois da partida de Brana, tinha que ter a esposa, tinha que ter João para apontar a verdade dos selos. Aí você vê o caminho de Coré, Datã, Abirão, a contradição. Nós vemos esses personagens, Caim, Coré, Balaão, personagens que não foram esquecidos. Caminho de ódio foi o caminho de Caim. Mas Caim, quando ele ofereceu o sacrifício, era muito bonito. O altar dele era bonito. O altar de Abel era só sangue, grito, gemido, morte.
de Caim tinha muita flor. Antigamente, se pregava que não se deveria colocar flores no altar. Hoje os altares estão cheios. Eu lembro, esse altar de Caim, nós não vimos isso nos Estados Unidos. Mas o povo não pode ver alguma coisinha nos Estados Unidos que quer imitar aqui. Está vendo quem é? 277. O chefe dos cavaleiros, esse é o cordeiro. Aos 7 mensageiros que estão em seus postos e conhece cada marca. Está vendo? 7 mensageiros, eles conhecem os seus. Como disse o irmão Brana, se os de Paulo entrar, os meus também entram. Note, aqui vem ele, deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão, rei, para trazer o mundo inteiro a juízo, que rejeitou, nosso parente redentor. Então, é rei sobre tudo. Por que ele é nosso parente? Porque antes Deus não era nosso parente. Então ele se tornou nosso parente quando ele tomou um corpo de carne. Ele fez um corpo de carne, que é o Filho, e veio andar entre nós, sentiu o que nós sentimos, comeu o que nós comemos, beber a água que nós bebemos. Ele se tornou nosso parente, porque ele veio em carne, morreu na carne por nós. Parente redentor. Ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo, está vendo? Esse é o finalzinho da mensagem, a brecha. Então requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele a requer. A noiva é a sua herança. Eu sou a herança dele. Você é a herança dele, ele tem um documento. Você sabe que Satanás quis tomar da mão de Adão, voltou ao dono original. Quando o homem e a mulher pecaram e caíram no jardim do Éden. E nós viemos através da via do sexo, através da vontade permissiva, mas agora nós estamos nascendo na vontade perfeita de Deus, porque é o nascimento da palavra. O que ele faz então? Ele elimina seu oponente Satanás, ele o lança no lago de fogo, com todos aqueles que foram inspirados por Satanás, para rejeitarem sua palavra de redenção. Satanás inspira. Por isso eu não quero me identificar com Caim, nem com Coré, nem com Judas Iscariote. Porque eles foram inspirados por Satanás para rejeitar a mensagem. Esse espírito ele migrou através das eras. O espírito de Caim, de Coré, de Datã, de Acã, migraram através das eras. Eles estão hoje aqui, nesta mensagem. Eles estão empunhando essa mensagem que nós pregamos. Agora, eles têm que manifestar, porque essa luz, que é a mensagem da hora, faz eles se manifestarem. E quando a luz chega bem próximo do morcego, ele desaparece. Porque ele não é um animal da luz, ele é da noite, das trevas. Enquanto o caminho ainda parece tenebroso, eles ainda caminham. Mas quando começa a vir um romper da alva, romper da manhã, e o sol sai, nasce, eles começam a desaparecer. E Deus começa a tirar de mim, de você, os maus pensamentos, o ódio, os arrazoamentos. Ele começa a tirar. Aquilo que não agrada a ele, foi o que ele disse para Josué. Quando entrar na terra, lance fora todas aquelas nações, com seus costumes também. E o mal de Israel foi não lançar tudo para fora. Então aqueles jebuseus
e heveus, aqueles que ficaram na terra, foram que trouxeram problema. Você pode ver isso no livro dos Juízes, no livro de Josué, no finalzinho, eles é que trouxeram problema. Se você deixar alguma coisinha da denominação dentro de você, do mundo, isso vai te causar problema. Às vezes você fuma escondido, bebe escondido. Você pensa que está escondendo do pastor? Você não está escondendo de Deus. Trai a sua mulher, trai o seu marido. Você pensa que está escondendo do pastor? Mas você não está escondendo de Deus. Um dia, se você não confessa, um dia você vai ser descoberto. Porque tudo que é feito às escondidas é proclamado dos eirados. Aí você vai passar vergonha. Mas quando você confessa, chega diante do povo e confessa: sou um hipócrita, pecador, quero a misericórdia de Deus. Você nunca faça dos cultos. Agora, o dia que você é descoberto, aí você desaparece, porque o espírito da vergonha te leva. Aquele demônio te leva. Ele é rei agora, a misericórdia ainda está no trono. Não rejeite sua oferta, está vendo? 281. Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. E agora seu oponente, que lhes tem dado problema por 2000 anos. Satanás tem trazido problema para a igreja por 2000 anos. Alegando, posso fazer com eles o que eu quiser. Eu ainda os tenho, eles são meus. Eles perderam o título lá atrás, mas ele é o parente redentor. Ele disse que está aqui atrás fazendo intercessões agora. Mas algum dia, ele diz, eu os porei no sepulcro. Satanás diz, não, eu vou colocar eles no sepulcro. Mas ele disse à igreja, eu vos farei sair, está vendo? Mas primeiro, eu tenho de ser intercessor. Eles vão para o sepulcro, mas ele vai nos tirar do sepulcro. Ele é a ressurreição e a vida. Não estamos aqui com medo de ir para o sepulcro. Nosso negócio é sair de lá. Como disse o irmão Bruno para o vendedor de seguro, meu negócio não é entrar. Eu tenho um seguro que tira de lá. Você está vendendo um seguro que bota no sepulcro, mas eu já tenho um seguro que tira de lá. Cristo é o nosso seguro que nos tira de lá. Ei, glória a Deus. Mas agora ele vem, sai da eternidade lá atrás, deixou no trono do Pai, onde ele assentou como intercessor. Agora ele vem para ser rei, para reger todas as nações com vara de ferro. Não é no milênio, é na batalha de Gog e Magog. Assentou-se o juízo. Irmão, nosso parente redentor detém tudo isto. Isso mesmo, sim senhor. Ele detém tudo. Ele nos salvou, ele nos comprou. Nós não entraremos em condenação. Romanos 8:1. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não anda segundo a denominação, segundo o credo, segundo o dogma, mas segundo o Espírito, segundo a mensagem. O Espírito é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Eu ainda tenho aqui, necessário dizer nascer de novo, 37. E ainda que o credo que recite, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos. Alguns deles são realmente escriturísticos. Mas a escritura não é aplicada no lugar certo. O povo é enganado quando os ministros usam a escritura. Como Satanás tentou derrubar Jesus usando a escritura. Que ele colocou a escritura no lugar errado. Deus confia a um homem a escritura do dia. Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12.
Apocalipse 10, 1 a 7 e outras escrituras foi confiada a Brana. Apocalipse 10, 8 a 11 é confiada à esposa, a João, a uma pessoa. Agora, você não se deixa enganar. Quando alguém te cita uma escritura e ela não encaixa. Para encaixar, você tem que tirar um pedaço. E a escritura você não pode tirar dela, nem pode acrescentar. E o profeta disse, os críticos, há tanta coisa que são realmente escriturísticas, mas a escritura não é aplicada no lugar certo. É escritura, é mensagem, mas não está no lugar certo. Você pode usar a escritura, parágrafo de mensagem fora de lugar. Não é para o tempo. Agora eles não tiraram o quinto ministério e disseram, não, tem que ser com a fita, com o CD do irmão Brana. Não, o irmão Brana disse que é o quíntuplo. Aquilo não encaixa. A escritura ela tem que estar no lugar certo. E mesmo aplicando a escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Aí você tenta mostrar para o seu bel prazer em fazer proselitismo, em tirar membros dos outros tabernáculos. Aí você sai por aí mostrando parágrafos de mensagem, escritura, para mostrar que o irmão José é o profeta. A mensagem diz que é um profeta, mas você tem que colocar essa escritura no lugar certo. Ela tem o seu lugar. Não é para substituir o quinto ministério. Como é que um homem vai assumir, vai tomar conta do ministério quíntuplo com um parágrafo de mensagem? A escritura, diz o profeta aqui, ela tem que estar no lugar certo. E mesmo aplicando a escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos. Mente está além disso. A intenção é boa, diz o irmão Brano, mas o discernimento está errado. Você vai querer colocar a vaca pastando em cima da árvore. Nós temos um mensageiro para a era, o William Marion Branham. Agora, na era da esposa, Deus usa uma pessoa só, um homem só, para nos apontar todas essas escrituras que se cumprem nesse dia. Deus vai usar 3, 4 homens para apontar, um aponta essa escritura, outro aponta outra. Olha a confusão, é como a Torre de Babel. Então há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Não é o caminho da vida. Você não vê aí? Estão esperando o retorno do irmão Brana para revelar 7 trovões, revelar novo nome. É um caminho. Outro diz que o pai é um e o filho é outro caminho. Deus não trabalha assim. Deus tem um Josué em cada tempo. Paulo foi o Josué do seu dia. Irineu foi o Josué do seu dia. A era da esposa tem um Josué. João come o livrinho e profetiza outra vez. Não esqueça que o caminho enganoso é bem sinalizado. É cheio de parágrafo. O caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções, de pessoas boas, puras. É o caminho que leva à morte. O caminho para o céu é Cristo. Não tem parecer, não tem formosura, não tem nenhuma beleza. É assim essa mensagem do dia. É uma manjedoura.
Nosso tempo está indo embora. Mas vamos terminando aqui, né? A gente sempre diz, se não der para terminar hoje, a gente termina depois. Mas, às vezes, o discernimento está errado. A intenção é boa. O discernimento, o profeta diz, é como a menininha que estava andando na rua, como a Lídia, cheia de piedade, boas intenções, quando vê um gatinho todo molhado, miau, miau. Você sabe, um gatinho molhado é feinho, né? Não é igual um cachorro, né? Conforme um cachorro. Um gatinho molhado é feinho. E o irmão Brando disse que a menininha pegou o gatinho e foi para casa. Ligou o forno, botou ele lá dentro, tapou. O gatinho morreu assado. A intenção, diz o irmão Brando, dela era boa, mas o discernimento dela estava errado. Ele fala como aquele médico. Talvez essas pessoas hajam feito isso com boas intenções. Aquele doutor do Sul, em seus dias passados, que receitou ácido sulfúrico a um homem e o matou. Ele tinha boas intenções, pensava que estava correto. Pensava que aquele era o nome. Porém, tinha mau discernimento. Ele não discerniu o seu medicamento. O nome era parecido. Ele não teve discernimento. E assim, muitos pregadores hoje estão receitando ácido sulfúrico. Novo nome é a palavra. Novo nome é filho do homem. Ácido sulfúrico. BRANHAM, perfeito. Perfeição. Quantas letras tem seu nome? BRANHM. Seu nome está escrito sobre toda esta montanha. Te darei um sinal eterno. Isso aqui é a receita correta, esse é o caminho certo. E você sabe que quando o irmão Brana conta, fala da profecia de Henry Ford, Daniel, né? Daniel Henry, o irmão Brana conta a experiência que teve vindo do Canadá. Quando aquele irmão lhe abraçou, e ele falou em francês, e a tradução veio e disse, tu escolheste esse caminho. Este é o meu caminho, um caminho difícil. E Deus disse, eu te darei um sinal eterno. Não é perpétuo, ele disse, eterno. Teu nome está escrito sobre toda esta montanha. Quantos picos tem? 7. Quantas letras tem o teu nome? BRANHAM. E quando ele mandou a fitinha para o doutor Liveu, ele disse, GRAHM tem 6 letras. Gran, o homem, o mundo. Mas BRANHM é perfeito, perfeição. Este é o caminho perfeito, que você vê todo escuro, que você se assusta, mas este é o caminho, este é o meu caminho. Os 70 se assustaram com o caminho, quando ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Foram embora. A igreja também foi embora. Se assustaram com o caminho. O caminho é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. O caminho é um homem. Aquele povo velho seguia esse caminho, Josué era o caminho. Voltaram e morreram no deserto. Mas a igreja que nasceu no deserto, que nasceu de novo, o novo nascimento está além. Não era a igreja Moisés, primeira e segunda etapa. Não, agora é a igreja Josué. Atravessaram o Jordão, morreram para si próprio, possuíram a terra. Hoje possuímos esses 7 trovões, esse 7º selo revelado. Oh,
sabemos que não demora muito a receber aquele amor, aquele batismo daquele amor divino em nossa alma. A igreja tem que se despertar. Diz o profeta, levantar da sua estupidez, ser mais espiritual, que a qualquer dia encontraremos nossos irmãos. E diz o profeta, ao encontrar, seremos mudados. Serão jovens, mas você sabe quem é. Seremos mudados, transformados, ao encontrá-los. Vamos ficar de pé. Grande Deus, abençoa teus filhos, abençoa aqueles que estão se preparando para se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Marta, o seu marido, dê a tua graça, a tua bênção, Pai, para os demais que ainda não receberam o teu nome, mas querem receber. Abençoa o pastor Ayrton, ali de Jandira, São Paulo, dê a tua bênção para o teu filho, que ele tenha sucesso na operação, nos seus tratamentos que ele está fazendo, Pai, com ozonioterapia. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus. Pedimos a bênção, a graça em nome do Senhor Jesus.